Estamos a 2 dias das eleições 2020, eleições para vereadores e prefeitos em todo o Brasil. A Rádio Bandeirantes com uma cobertura especial durante todo este fim de semana para trazer para você todas as informações a respeito desse pleito. Quem está hoje no estúdio conosco aqui da Rádio Bandeirantes, ao meu lado, ao lado da Thaís Freitas, e para conversar também com o Cláudio Humberto, direto de Brasília, é o Murilo Hidalgo, do Instituto Paraná Pesquisas, ele que tem aqui em mãos a mais recente pesquisa de intenção de voto para a Prefeitura de São Paulo, que vai ser revelada com exclusividade agora aqui no Jornal Gente da Rádio Bandeirantes. Murilo, seja bem-vindo aí. Mais uma vez, obrigado aí por estar conosco aqui para comentar os números que nós vamos levar ao ar agora. Tudo bem, Murilo? Tudo bem, Pedro. Bom dia, Thaís. Bom dia, Cláudio. É uma satisfação estar com vocês novamente. Bom dia, Murilo. Cláudio Humberto de Brasília. Bom dia, Cláudio. Olá, Thaís. Muito bom dia. Bom dia, Thaís Freitas, Pedro Campos, Murilo Hidalgo, Mariana. Bom dia, Brasil. É isso aí. Cláudio Humberto, vamos aos números então, que é o que interessa aqui. Pesquisa do Instituto Paraná Pesquisa, sendo divulgada agora aqui pela Rádio Bandeirantes. O candidato do PSDB, Bruno Covas, que tenta a reeleição, tem 30% das intenções de voto, segundo os entrevistados. Ele segue uma trajetória de crescimento. Na segunda colocação aparece o candidato Guilherme Boulos, do PSOL, com 15%. Na terceira colocação está Celso Russomano, com 12,9%. O candidato Márcio França tem 11,8% dos votos. O candidato Arthur Duval, Mamãe Falei, atinge 5,2% e é um dos destaques também desse levantamento do Instituto Paraná Pesquisas. Gilmar Tato, do PT, tem 3,5%, Andréa Matarazzo, 2,4%, Joyce Hasselmann, 1,8% e os outros candidatos não atingiram 1% das intenções de voto. Murilo, já paro por aqui para pedir uma análise sua. O que essa pesquisa do Paraná Pesquisas está mostrando nesse momento, a 2 dias da eleição, hein? A pesquisa mostra uma grande probabilidade de termos segundo turno na cidade de São Paulo e com a segunda vaga ainda em disputa com uma boa vantagem para o Guilherme Boulos, né? Tanto o Guilherme Boulos, que está em segundo lugar, ele ainda está em curva ascendente, ele está crescendo, e o Márcio França também. E o Celso Russomano, ele vem em queda, então um momento mais difícil para o Celso Russomano. Então a gente vê ainda um domingo ainda com boas possibilidades para os três, levando em conta que eu diria que o momento hoje seria mais do Boulos e do Márcio França. Os votos que o Russomano perdeu desde a primeira pesquisa estão indo para quem, segundo o levantamento do Instituto Paraná? Ele divide, mas vai para o Bruno Covas, nesse momento é o maior beneficiário, depois Márcio França e depois o Guilherme Boulos. Nós temos aqui também um índice, Murilo Hidalgo, de não sabem, não responderam, 6,3%. Nenhum, branco e nulo, 8,9%. Então aqui são os indecisos, os brancos e os nulos. O que mostram esses dois percentuais, Murilo? Olha, mostra que o percentual de indeciso vem caindo, né, Thaís? Eu acho que, não vejo esses indecisos migrando muito para um candidato só, né? Para que a gente possa apostar nesse momento numa vitória do Bruno Covas no primeiro turno. Acho pouco provável, não impossível, né, mas pouco provável. E tá aí, chama atenção também o crescimento do candidato Arthur Duval, Mamãe Falei, né, que também vem crescendo nessa reta final. Impressiona muito esse crescimento do Arthur Duval, né? É impressionante porque o candidato do PT, por exemplo, que deve ter perdido votos para Guilherme Boulos, caiu, né? Ele começou ali com 2 e pouco, cresceu para 5 e voltou a recuar. Murilo, você vê possibilidade, apesar dos números dessa arrumação neste momento, né, de ali na véspera e no dia da eleição prevalecer o voto útil, né? O cara lá vai votar no Arthur Duval ou no candidato do PT ou do PSL e diz, quer saber, eu não vou perder meu voto, vou votar em quem vai ganhar. Nem assim você acha vê uma possibilidade forte de eventualmente essa eleição ser definida no primeiro turno? Olha, Cláudio, a possibilidade existe. A possibilidade existe, mas eu acho pouco provável. O candidato que está em maior queda, que é o Celso Russomano,
Se ele continuar caindo, o Bruno Covas é o principal beneficiário dessa queda nesse primeiro momento. Mas ele teria que cair muito. O Celso teria que vir os percentuais dele vir muito abaixo, levando em conta que o Márcio França e o Guilherme Boulos ainda estão em crescimento. E o voto do Gilmar Tato, que está caindo, Cláudio, dificilmente esse voto vá ao Bruno Covas, né? Eu acho chance existe, mas não é uma chance assim. A chance maior é de termos segundo turno do que a eleição acabar no primeiro turno. Murilo, explica para o nosso ouvinte, a gente sempre fala aqui sobre empate técnico, quando ali as intenções de voto, quando você faz o ajuste para mais ou para menos, de acordo com a precisão da pesquisa, permite isso. Então, nesse momento aqui, a gente pode dizer que Boulos, Russomano e França estão em empate técnico? Estão, Thaís, estão em empate técnico. Se a gente for ver, o Guilherme Boulos, ele tem 15,2, então ele poderia ter 18,2 ou 12,2. O Celso Russomano, ele tem por 13, ele poderia ter 16, como ele poderia ter 10. Márcio França tem 12, ele poderia ter 15, como poderia ter 9. Agora, então, empate técnico. Num momento como esse, de empate técnico, mas em que há uma diferença percentual entre os candidatos, a curva ou a tendência das curvas ascendente ou descendente é usada aqui nessa análise também. Com certeza, Murilo? eu acho que é o ponto mais importante nesse momento. Chama atenção que tanto o Bruno quanto o Boulos e quanto o Márcio e o Arthur Duval são os candidatos que apresentam crescimento. Na pesquisa onde não é apresentado o nome dos candidatos, né, que é a pesquisa espontânea, o candidato Bruno Covas aparece com 20% das intenções de voto, segundo os entrevistados. O Guilherme Boulos tem 11,8%, o Márcio França 7,6%, Celso Russomano 7%, e olha o Arthur Duval aqui com 3,3% também na espontânea, né, o que mostra que ele ficou mais conhecido também pelo eleitorado paulistano. Gilmar Tato 1,5%, Andréa Matarazzo 1%, Joyce Hasselmann 0,8%, outros nomes citados 0,4%. Nessa pesquisa espontânea, o que ela indica para nós a respeito do grau de conhecimento que o eleitor tem com aqueles que disputam a Prefeitura de São Paulo, Murilo? A espontânea é quando não é mostrado para o pesquisado o nome dos candidatos. Então a gente vê como uma certeza do voto. Certeza, aquilo que o cara vai fazer, que o cara já sai... O cara está fixado nele hoje, que ele vai votar. Então você vê que o Bruno Covas ele tem uma boa vantagem sobre os demais candidatos. Ele quase dobra o Guilherme Boulos, né? Que é o segundo colocado. Agora chama atenção na espontânea o Márcio França já na frente do Celso Russomano. Né? 7,6% contra 7%. A gente consegue, Murilo Hidalgo, ter aqui uma noção do grau de convicção do voto dos eleitores de cada candidato? Eu te pergunto isso porque hoje é sexta, a eleição é domingo. Qual é a possibilidade de que não só indecisos se decidam em uma direção, mas também de que haja mudança na colocação do voto, de quem hoje na pesquisa responde algo e até domingo possa repensar e mudar? A gente consegue medir essa convicção? Olha, Thaís, as últimas eleições têm nos mostrado que existe o voto útil. O voto útil, isso é claro, as últimas eleições nos mostrou isso. Essas últimas 48 horas, elas são decisivas para o eleitor, onde o eleitor vai observar a divulgação das pesquisas eleitorais com maior intensidade essas últimas 48 horas e pode ocorrer, sim, voto útil. Se a gente analisar os votos válidos, Thaís, o Bruno Covas está com 36,3% dos votos válidos. Quer dizer, ele ainda está um pouco distante de uma possível vitória no primeiro turno. Impossível não é, mas neste momento, na fotografia de hoje, de onde a pesquisa foi coletada, pouco provável. Mas não significa que não pode ter esse voto útil em massa nas últimas 48 horas e dê a vitória ao Bruno Covas. O Cláudio Humberto já citou aqui uma possibilidade de voto útil, não é, Cláudio? É de que quem tem algum tipo de alinhamento ideológico ali com o centro migre para Bruno Covas. Existe aqui, Murilo, você identifica outras possibilidades de voto útil, mais à direita e mais à esquerda? Porque o útil é útil para quem, né? Olha, nesse caso aqui, me parece que não há um grande adversário a ser derrotado e que levasse a uma migração massiva de votos para um ou outro candidato, né? Olha, Thaís, quem pode ser extremamente beneficiado pelos votos úteis nesse momento final é o Bruno, o próprio Boulos, o Tato caindo ainda mais, com os votos de esquerda caindo ainda mais, e o Márcio França. O Márcio França também pode ser beneficiado com esse voto útil, como ocorreu na véspera da eleição de governador, né? Onde ele aparecia em terceiro e no dia da eleição ele superou o Paulo Scaff.
Agora, Murilo, nesse campo do voto útil, né, a gente verifica que nesta pesquisa que estamos divulgando agora, que o Gilmar Tato voltou a cair, como eu disse, né, como eu já falei aqui antes. O Bruno Covas também cresceu, o Boulos já não, esse voto útil já não está configurado assim, ou você acha que é possível que avance mais, né? Ou seja, se na pesquisa anterior Gilmar Tato tinha 5% das intenções de voto, caiu para 3,5%, né? Esse é um caso. Se você for pegar os candidatos de esquerda, por exemplo, se pega o candidato do PCdoB, Orlando Silva, fraquinho, né? Sempre foi muito fraquinho. Mas ele próprio caiu de 0,5% e foi caindo para, na pesquisa anterior, já mais um pouco, né? E agora 0,1%. Né? Quer dizer, talvez a mãe dele vote nele, né? A essa altura do campeonato. Quer dizer, a rigor, essa transferência de votos já não está configurada? Cláudio, é que a gente observar as curvas, principalmente a curva do Russumano, do Tato, elas são ruins. Elas mostram que provavelmente eles vão cair ainda mais no dia da eleição. Não tenho dúvida disso, pelas curvas. E os demais, Cláudio, tendem a diminuir ainda mais. Porque o eleitor dele tende a polarizar nesse momento, ao meu ver, nas 3 candidaturas, né? Bruno Covas, 30%, Guilherme Boulos, 15%, Celso Russomano, 12%, Márcio França, 11,8%, Arthur Mamãe Falei, 5,2%, Gilmar Tato, 3,5%, Andréa Matarazzo, 2,4%, Joyce Hasselmann, 1,8%, os outros candidatos com menos de 1%. Instituto Paraná pesquisa que saiu do forno agora, que você conferiu com exclusividade aqui no Jornal Gente da Rádio Bandeirantes. E daqui a pouquinho no Jornal Gente a gente vai destrinchar esses números, falar da intenção de voto dos candidatos em relação à faixa etária, em relação a nível social, em relação à idade, a lugares da cidade, enfim, tem muita coisa pra gente falar ainda, né, Cláudio? E a rejeição, né? É um dado importante também. O Celso Russomano continua campeão absoluto em rejeição entre os candidatos a prefeito de São Paulo.